seu sofrimento. Oh, Deus. José, ele não sofreu, ele não foi invejado, ele não foi perseguido porque ele era uma pessoa ruim. José sofreu e foi perseguido porque ele era uma pessoa temente a Deus. José sofreu e foi perseguido porque ele era uma pessoa obediente a Deus. José tinha caráter. Aleluia. É por isso que eu digo, pastor Edson, que mais nobre do que os sonhos de José era a postura e o caráter de José. Agora, José mostrava que ele era temente a Deus, sendo temente ao seu pai. José, ele nos ensina a beleza de seu relacionamento com Deus, mostrando o seu relacionamento com seu pai. Eu não consigo ter um bom relacionamento com Deus se eu não consigo me relacionar com as pessoas que estão em minha volta. Eu mostro que eu sou fiel a Deus, é sendo fiel aos meus pais, aos meus irmãos, aos meus líderes, é sendo fiel às pessoas que me odeiam. Agora, José, ele era fiel a Deus, não era por medo. José, ele não era fiel a Deus, não era por religiosidade. José temia a Deus porque ele tinha nele um temor reverencial. E a diferença de temor e medo é muito parecido, porque se você vai no original hebraico, a mesma tradução para a palavra medo é a mesma tradução para a palavra temor. E se você for pesquisar no grego, a mesma tradução para a palavra medo é a mesma tradução para a palavra temor. Nós só conseguimos identificar quando está falando de temor e medo quando nós olhamos o contexto da história. Existem 3 tipos de temor. E o significado da palavra temor ou medo é phobos ou fobia. E é muito paralelo isso. E é por isso que nós vemos às vezes na igreja, ou nós vemos onde nós passamos, com as pessoas que nós nos relacionamos, um serve a Deus porque tem medo, outro serve a Deus por religiosidade. Agora eu quero servir a Deus por temor a Ele. Aleluia. Eu sirvo a Deus é por temor reverencial a Ele. Eu quero sentir no meu coração a mesma coisa que o apóstolo Paulo sentia quando ele dizia assim: o amor de Cristo, ele me constrange. Quando o amor dele constrange a mim e a você, você vai servir a Ele em resposta a esse amor que você tem por Ele e que Ele tem por você. Agora, José, ele não era religioso. E nós temos que ter cuidado, porque está existindo nos dias de hoje o modismo, e as pessoas querem nos ensinar a servir a Deus por religiosidade. Eu e você não somos religiosos. Eu sirvo a Jesus em resposta, como foi ensinado aqui na escola bíblica. Eu sirvo a Jesus em resposta do sacrifício que Ele fez por mim lá na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. Agora, se eu começar a servir a Jesus por religiosidade, eu vou começar a vir aqui e dizer para você que você tem que voltar ao tempo da lei e você tem que guardar o sábado. E lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, você vai ver claramente que Deus terminou toda a sua obra no 7º dia. E você vai ver também no livro de Mateus, quando Jesus diz assim: olha, se a sua ovelha quebrou a perna lá no sábado, num dia de sábado, você vai deixar ela morrer? Jesus é o Senhor do sábado. Amém. Eu não sirvo a Jesus por medo e nem por religiosidade. Eu sirvo a Jesus porque eu tenho um fascínio por Ele. Aleluia. Em resposta do amor que Ele deu. Glória a Deus. Aleluia. Oh, louvado seja o Aleluia. nome de Jesus. José entendia isso muito bem. Agora, José foi perseguido, José foi maltratado, e mais doloroso na vida de José não foi ser jogado no poço. Mais doloroso na vida de José não foi ter sido o primeiro homem na história bíblica a fazer parte de um tráfico humano. O mais
pelos seus próprios irmãos. Nós temos que ter muito cuidado como nós nos relacionamos e tratamos as pessoas. Eu tenho que tratar as pessoas da forma que eu gostaria de ser tratado. Porque se eu ferir um irmão do corpo, eu estou ferindo a cabeça, que é Jesus. Tem que acabar no meio dos irmãos e no meio do povo de Deus essa postura que nós tínhamos quando nós estávamos lá no mundo. Bateu, levou. Não. José servia a Deus, provando o seu relacionamento na horizontal. Se eu não consigo me relacionar na horizontal, eu não consigo me relacionar na vertical. Verdade. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Da mesma forma que José sofreu e foi perseguido, eu sei que muitos de vocês sofrem e são perseguidos. Porque você tem sonhos. Porque você tem projetos de vida. Porque você tem sonhos que Deus sonhou e colocou no seu coração. E se você não entendeu ainda, hoje você vai entender que quem sonha incomoda onde ele está. Quem sonha faz com que as pessoas que o rodeiam fiquem inquietos. Porque as pessoas, a inveja não é a pessoa querer o que você tem, mas é querer que você não tem o que você não tem. As pessoas não têm raiva de você, as pessoas têm raiva do que Jesus pôs em você. Meu Deus. Meu Deus. Deus sonhou e deu sonhos para mim e para você. Oh, aleluia. Deus não deu sonhos para mim e para você para serem esquecidos. Deus deu sonhos para mim e para você para serem realizados, independente de qualquer situação. Deixa eu te dizer uma coisa: nessa primeira culto de quinta-feira, Deus vai realizar os seus sonhos. Oh, E aleluia. o sofrimento que você está passando hoje, Deus não vai desperdiçar nenhum minuto. Aleluia. Amém. Glória a Será Deus. que você pode glorificar a Jesus? Oh, Jesus maravilhoso. Será que você pode adorar a Jesus? Aleluia. A história de José começou muito ruim, mas terminou muito bem. Aleluia. Porque Deus muda a história. Oh, Senhor. Deus nunca perdeu e nunca vai perder o controle da nossa situação. José, biblicamente, é o primeiro homem. Foi o primeiro tráfico humano na história da Bíblia. Não porque ele era ruim, mas porque ele era fiel. José tinha caráter. José era homem de Deus. Amém. E os seus irmãos o invejavam. Os seus irmãos o maltratavam, a ponto de pegar José e jogar em um poço e depois vendê-lo. Como você acha que se sentiria uma pessoa vendida pelos próprios irmãos? Um objeto, um nada. Existem momentos na nossa história e na nossa vida que nós nos sentimos assim. Mas não importa como as pessoas te veem, não importa como as pessoas estão te avaliando, o importante é como Deus te vê. Amém. E Deus tem sonhos para você, João. Aleluia. Deus tem sonhos para você. Os sonhos que você tem são pequenos perto dos sonhos que Deus sonhou para você. Oh, eu queria que você Aleluia, Jesus. Deus não desperdiça o seu sofrimento. E Deus